Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, e a gente começa aqui falando nesse vídeo do Raiz Tricolor sobre a volta daqueles que foram. O Capitão Moldávia está de volta. É isso, Cristiano está de volta, segundo a matéria do GE. Globo, o jogador vai se reapresentar e vai iniciar os treinamentos. Ele tem contrato até o final desse ano, né? Foi emprestado ali depois de jogar durante a temporada inteira pela Chapecoense. Confesso que não acompanhei. Caramba! Não acompanhei ele na Chape, né? Então não posso ali afirmar se ele foi bem, se ele foi mal, mas olhando só números, né? Ali os números frios do desempenho do Cris Silva, ele jogou 31 jogos. Termina o ano brigando por posição e sendo banco da equipe da Chapecoense. O que necessariamente não seria algo ruim, não fosse o fato da Chapecoense ter brigado até a última rodada para não ser rebaixada, né? E ele ainda ter sido expulso na penúltima rodada. Ou seja, né, Cristiano... Mas aqui, ó, Cristiano vai voltar, segundo a matéria do GE aqui. Ele fará os treinamentos com um grupo que está se preparando para a disputa do Campeonato Carioca. Deve ser integrado ali, né, por essa questão. Cristiano, aqui vem uma breve descrição, né? Enfim, a gente não sabe se ele vai ser utilizado mesmo por esse time ou não, né? Aqui ainda diz na matéria que ele sofreu uma lesão no ombro que tirou dos gramados por 2 meses, né, durante lá o período na Chape, e que ele tá sem propostas. Essa é uma contratação que eu falei durante muito tempo. Falei, cara, contratação sem criatividade, de um valor precipitada, de um jogador que... No raio-x eu falei, cara, o Cristiano nunca teve uma oportunidade desse tamanho. Vamos torcer pra ele abraçar e jogar bem nessa oportunidade. Mas era só torcida, assim. A contratação, pelo valor que foi feito, me pareceu uma contratação sem a menor criatividade. O cara rendeu lá, ganhou mídia no Brasil, foi oferecido e o Fluminense topou por um valor absurdo. Em relação ao time que vai começar o Campeonato Carioca, eu acho útil ter o Cristiano. Assim, ele tem contrato e não tem proposta, meu amigo, bota pra jogar nesse início de Carioca. Ah, Gabriel, mas vai tirar o espaço dos outros jogadores. Cara, normalmente eu concordaria nesse ponto, que botar um Cris Silva pra poder jogar agora tiraria só espaço. Mas a situação do elenco do Fluminense para o Campeonato Carioca, na lateral esquerda, ela não é tão tranquila assim, não. O Fluminense tem 3 jogadores que são os laterais esquerdos ali mais do time, que já jogaram pelo time profissional, etc, etc, etc. Quem são eles? Marcelo, Diogo Barbosa, que estão cumprindo esse período ainda de recesso. Marcelo, Diogo Barbosa e Esquerdinha, que tá na Copa São Paulo. Além desses, você ainda tem ali outros jogadores que, enfim, que estão ali na Copa São Paulo. Enfim, você tem outros jogadores ali do Fluminense que poderiam fazer essa função. Dentre os que, inclusive, que se apresentaram lá no Fluminense, como laterais, estão Alexandre Jesus, meu Deus do céu! Alexandre Jesus, Calegari, que se apresentou, mas está tratando o final ainda da lesão dele, deve voltar só a partir de fevereiro. Johnny, que estava emprestado, Marcos Pedro, que estava emprestado, e Rafael Monteiro, que é da base. O Marcos Pedro estava emprestado no ano passado e também não vi notícias de que tivesse se destacado muito. Acho que ele tinha ido pro Volta Redonda. Foi pro Volta Redonda e depois foi pro Londrina. Também não vi notícias de que tivesse se destacado muito. Foi titular durante um pedaço da Série B, mas na reta final voltou pro banco. Então, enfim, também não é um jogador que inspire ali. E o Londrina foi rebaixado na penúltima posição. Não é um jogador ali que inspire também muita confiança. Rafael Monteiro é muito novo, né? O outro que se apresentou é muito novo. Então, assim, numa dessa a gente não tem nem quem jogar ali. Não tem nem um Calegari pra improvisar. Dá ali 2 jogos pro Cris Silva, vê aí o que rende. O Cris Silva não foi horroroso assim no Fluminense também, não. Foi ok. O problema foi o preço pago, né? Muito alto. Vamos ver, né? Sei lá, cara. Acho que ele não vai ter muita chance na temporada, não, mas pelo menos alguém vê e leva, né? Vamos aí. Vamos ficar na esperança. Campeonato Carioca, que por sinal tem um outro detalhe, tá? O início do Campeonato Carioca, a reapresentação ali dos jogadores, etc., que estão no Campeonato Carioca, já aconteceu.
Já a recuperação dos jogadores, a reapresentação dos jogadores que estão lá na frente, né, que jogaram o Mundial e etc., essa reapresentação só acontecerá lá no dia 23, 24 de janeiro. E da comissão técnica também. Então, tanto o Fernando Diniz, que é o treinador, quanto o Eduardo Barros, que é o auxiliar técnico, o Wagner Bertelli. O Wagner Bertelli não tá aqui na matéria, não. Mas o Marcos Seixas, que tá como preparador físico, o Filé, que é o fisioterapeuta, esses não estarão nos primeiros dias de pré-temporada do Fluminense. Então o Fluminense não vai ter esses jogadores. Quem tá comandando o time e vai comandar no início do Campeonato Carioca é ele, Marcon. De volta o marconismo. Claro que não é a mesma coisa, né? O Marcão entra como auxiliar mesmo e não como treinador da equipe. Mas o Marcão vai comandar ali o Fluminense, provavelmente nas 3 primeiras partidas ali, né? O que a gente imagina. Na quarta, o Diniz já deve estar ali voltando, na quarta ou na quinta, dependendo ali de qual for o ciclo ali. Nas 2 primeiras é certeza, o Diniz vai estar de férias, tanto Volta Redonda lá em Volta Redonda, quanto a Portuguesa ainda sem estádio definido. No jogo contra o Audax, esse jogo do Audax, que o Audax agora é de Saquarema, deve ser no Elci Rezende, e aí provavelmente o Diniz já tá de volta, mas não dá pra saber se o Diniz vem pra esse jogo ou não, e tal, se vem mesmo o Marcão. Beleza? Então é isso. E aí o Diniz deve voltar no jogo contra o Nova Iguaçu no dia 28 de janeiro. Esse é certeza. Seguinte, vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias, que é importante, né? Bem, vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, nem me apresentei, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. É bom a gente se apresentar aqui, dar um oi, né, para as pessoas. Isso faz diferença. Não esquece de se inscrever aqui embaixo também, de dar uma moral, deixando um like aqui no canal, tá? Isso ajuda bastante. E no nosso momento KTO aqui de hoje, vou fazer uma aposta aqui. Eu tô saindo dos jogos ao vivo, tá rolando copinha, né? Lá na KTO. E, cara, vou botar aqui aquela dupla marota da copinha, né? O Palmeiras tá pagando, né? É óbvio que vai ganhar do Queimadense, eu não vou entrar nem no Atlético Mineiro. União Mogi e Nova Mutum tá muito parelho. Santos e Sport Belém também tá muito pro Santos. Então eu vou entrar aqui no SCA Brasil, que é um time de empresário do interior de São Paulo também, time que bota, enfim, foca ali mais em revelar jogador, então tem uma base boa, quanto Floresta, esses times que vêm de muito longe sempre tem mais dificuldade ali na primeira rodada. E o Água Santa, a mesma coisa, também um time que tem uma força, né? Foi campeão paulista esse ano, contra o Nova Venécia, que é um bom time do Espírito Santo, time que tem grana do Richarlison ali e tal, pode surpreender, mas eu vou botar esses dois e vou fazer uma múltipla, botando também o jogo do Palmeiras, mais de 5,5 gols no jogo, 5-1, 6-0 pro Palmeiras e etc. Deixa eu ver aqui quanto que deu ali a odd. Eu vou botar R$10, uma múltipla, 2,99. É mais difícil, né? Mais difícil de acontecer os 3 juntos. Acho que, inclusive, aqui o menos provável aqui de acontecer é o mais provável de dar merda, que é o Nova Venécia. Eu vou botar R$10. Fica aqui, fiz a aposta, beleza. Amanhã a gente vê se eu mandei bem ou não. Lá na KTO, você acessa o site, kto.com, simplisaço o site, beleza? E usa o cupom JORNADA, tá? Porque a KTO é patrocinadora da jornada que a gente vai fazer aqui, a nossa jornada esportiva. Então usa o cupom JORNADA e você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. E é bônus mesmo, tá? Você só precisa apostar ele uma vez, não precisa dar 2 cambalhotas, um mortal pra trás, nada disso não. Igual é um monte aí não, é 20% de bônus mesmo. KTO, para maiores de 18 anos, se você é criança, não entra nessa. E, claro, jogo responsável. Não é para se viciar, não é para você ganhar dinheiro nisso daqui. É para você brincar, entendeu? Se passou de ser uma diversão para ser um problema, saia, procura ajuda, saia na mesma hora, beleza? Vamos lá para as 2 últimas notícias desse vídeo. Bem, Renato Augusto, segundo o GE. Globo, é esperado nesta sexta-feira para fazer exames, se apresentar e ser anunciado.
no Fluminense. Ao longo da sexta-feira, então, a gente deve ver aquele anúncio ali do Fluminense, padrãozinho e tal, de um jogador que meio que a gente já sabia. Não sabemos ainda se ele tá pronto para estreia, como é que vai ser e etc. Mas, enfim, deve ser reapresentado. Só para deixar claro, né? Ele já vai participar agora dos treinamentos, não vai entrar só com um time titular, não. Ele já vai participar agora dos treinamentos. O que não se sabe é se ele vai já ter condição física para daqui a 10 dias, mais ou menos, estar entrando em campo. Não acho que seja o ideal, inclusive, ele já entrar em campo no dia 18, tá na estreia do Carioca. Não tem a necessidade, aí dá para ele fazer uma pré-temporada mais estendida. E a outra notícia é que, segundo o John Cross, que é lá, ele é jornalista inglês, é um dos jornalistas ali renomados também da Grã-Bretanha, da Inglaterra, chame como quiser, deu uma notícia de que o Fluminense já fez uma proposta para o Thiago Silva, para que no fim do contrato dele, em julho, né, no caso, junho e julho, ele saia do Chelsea e venha para o Fluminense. Porque apesar dele ser titular com o Maurício Pochettino, né, lá no Chelsea, o clube inglês não está considerando, está procurando outras opções para a zaga em 2024, 2025, né, na temporada 24-25. Eu já falei aqui 200 vezes a minha opinião sobre o Thiago Silva. Acho que ele errou muito na condução e na possibilidade dessa volta dele e de como ele fez ou ele deixou que o entorno dele fizesse e sacaneasse com a cara do torcedor. Dito isso, a avaliação e eu acho que ele perdeu muitos pontos, tá? Como relação torcedor-jogador. Perdeu muitos pontos nisso. Ou seja, perde pontos para ídolo, para alguma coisa. Dito isso, a gente tá falando do outro lado, tá? Do outro lado, a gente tá falando de um craque. Então, a avaliação da relação de ídolo é uma coisa. Vou dar um exemplo, tá? A relação que a gente tem com John Kennedy e John Arias, ou melhor, vou até botar um outro aqui que é mais fácil de entender, com o Ganso e com o John Arias são diferentes. A relação de jogador com o John Arias é ótima. A gente não tem o que falar do John Arias. E tem algumas críticas ao Ganso. A relação de idolatria ali, de convívio, de carinho, entre aspas, que se faz no torcedor, o Ganso é muito mais do que o John Arias. Pelo tempo, pelo filho que faz festa do Fluminense, que tá sempre o tempo inteiro falando de Fluminense. Isso são relações diferentes. Dei um exemplo aqui só, mas só pra vocês entenderem a diferença entre a relação de ídolo, a relação de carinho com o jogador e a relação de campo. O Thiago Silva vindo é o zagueiro que a gente tá perdendo com o Nino. A gente tá perdendo um zagueiro 4, 5 estrelas aí no Brasil. E a gente, com o Thiago Silva de volta, estaria voltando a ter. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Vai lá na KTO, acessa lá e faz teu cadastro com o cupom JORNADA. Tamo junto, até a próxima, valeu.